Escolhido, se este vídeo chegou até você, não foi por acaso. É porque provavelmente você tem se deparado com uma situação comum, mas misteriosa. Uma trilha de formigas que aparece em sua casa, aparentemente do nada. Você limpa, você tenta de tudo, mas elas voltam persistentes, como se quisessem te dizer algo. O mundo te diz que é apenas um problema de limpeza, mas a sua alma de escolhido sente que há algo a mais, uma mensagem oculta nesse evento. E se eu te dissesse que essa visita insistente não é um sinal de falta de limpeza, mas um sermão silencioso que o próprio Deus enviou para a sua vida? A verdade que o céu quer te revelar hoje e que poucos terão a estrutura espiritual para entender é que Deus fala através das coisas mais simples da criação para nos ensinar os seus maiores segredos. Fique comigo até o final deste vídeo, escolhido, e eu te prometo que você vai descobrir as 3 lições espirituais que Deus está tentando te ensinar através das formigas. Você nunca mais olhará para essas pequenas criaturas da mesma forma. Essa promessa de que Deus pode falar através de uma criatura tão pequena como a formiga é a chave para abrirmos nossos olhos para os sinais que Ele espalha ao nosso redor todos os dias. O inimigo quer que você despreze as pequenas coisas, que você acredite que Deus só fala através de grandes eventos ou de vozes audíveis. Mas a verdade, escolhido, é que o nosso Deus é um Deus de detalhes, e Ele ama esconder suas maiores lições nos lugares mais inesperados. E se eu te dissesse que Deus está usando até mesmo as formigas em sua casa para te ensinar os segredos da diligência, da provisão e da comunidade que destravam a prosperidade em sua vida? Antes de mergulharmos na primeira lição que a Bíblia nos ordena a aprender com elas, eu quero que você tome uma atitude de humildade para receber esta sabedoria oculta. Como um ato de fé para se conectar com os sinais de Deus, comente: Senhor, me ensina a ver os teus sinais. Essa declaração de fé que você fez nos comentários, escolhido, Senhor, me ensina a ver os teus sinais, nos posiciona com a humildade necessária para receber a sabedoria de Deus. E a primeira fonte de sabedoria que Ele nos aponta para o tema de hoje é surpreendente. Ele não nos manda para a biblioteca de um seminário, mas para o quintal da nossa casa. No livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 6 a 8, o homem mais sábio da história, Salomão, escreve sob inspiração divina: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual, não tendo chefe, nem oficial, nem dominador, prepara no verão a sua comida, na cega ajunta o seu mantimento. Pense na profundidade deste comando. Deus está nos dando uma ordem direta. Se você quer ser sábio, estude a formiga. E como você mesmo me ensinou, a sabedoria da Bíblia em nos mandar aprender com essa pequena criatura não é um caso isolado. Ela ecoa um respeito que as culturas mais sábias da antiguidade já tinham. No Egito Antigo, as formigas eram vistas como um símbolo de ordem e harmonia, porque viviam em comunidades perfeitamente estruturadas. Já nas tradições orientais, elas representavam a perseverança e a paciência, qualidades essenciais para quem busca a prosperidade. A própria Bíblia nos ordena a olhar para a natureza para entendermos a sabedoria do Criador. Portanto, quando as formigas aparecem em sua casa, escolhido, não é apenas um evento natural. É um convite de Deus para uma aula particular sobre os princípios que governam o seu reino. Se a própria Bíblia nos ordena a aprender com a formiga, qual é a primeira e mais poderosa lição que Deus quer nos ensinar através dela? O versículo de Provérbios 6 nos dá a resposta. A formiga trabalha e ajunta seu mantimento, não tendo chefe, nem oficial, nem dominador. Esta é a lição da diligência sem supervisor. A verdadeira prosperidade no reino de Deus não é para aqueles que trabalham apenas quando o chefe está olhando,
mas para aqueles que têm uma motivação interna, uma excelência que brota de seu caráter e de seu chamado. A palavra de Deus nos dá a personificação humana desta sabedoria da formiga na descrição da mulher virtuosa de Provérbios 31. O texto a descreve como uma mulher que trabalha de boa vontade com as suas mãos, que se levanta, sendo ainda de noite, para dar mantimento à sua casa, que cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Ela não espera por ordens. Ela não precisa de um supervisor para lhe dizer o que fazer. A sua diligência nasce de um senso de propósito e de responsabilidade diante de Deus e de sua família. A lição para você, escolhido, é profunda. Se você tem visto formigas em sua casa, talvez seja um sermão silencioso de Deus te chamando para este nível de automotivação. Deus está te perguntando: você tem sido fiel no pouco, mesmo quando ninguém está te aplaudindo? Você tem trabalhado com excelência em seu campo ou tem esperado por um supervisor para te motivar? A bênção da multiplicação não é liberada sobre a preguiça, mas sobre a diligência do escolhido que aprendeu com a formiga a trabalhar com propósito, independentemente de quem está assistindo. Se a diligência sem supervisor, como a da mulher virtuosa, é a primeira lição que a formiga nos ensina, precisamos aprofundar no tipo de trabalho que agrada a Deus. A Bíblia não nos chama para um ativismo vazio ou para uma rotina de trabalho sem propósito, apenas para nos mantermos ocupados. O trabalho do escolhido precisa ter um resultado, uma finalidade que glorifique a Deus e que construa algo para o reino. Para entendermos a natureza deste trabalho com propósito, podemos olhar para a palavra grega ergon. Se pronuncia ergon. Ergon é frequentemente traduzida como trabalho ou obras, mas seu significado é mais profundo do que o simples labor. Ergon é o trabalho que produz um resultado, é a obra, o feito, a ação concluída. Quando Jesus diz em João 17:4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, a palavra para obra é ergon. Ele não apenas trabalhou, ele concluiu um ergon com um resultado eterno. A lição para você, escolhido, é que a diligência da formiga não é um movimento sem sentido. Cada grão que ela carrega tem um propósito: construir e sustentar a colônia. Da mesma forma, Deus quer que o seu trabalho, o seu ergon, tenha um propósito. A pergunta que o céu te faz não é: você está ocupado? Mas sim, o seu trabalho está produzindo um resultado para o reino. A sua diligência precisa estar conectada ao seu propósito divino para que a multiplicação de Deus seja liberada sobre ela. Se a primeira lição da formiga é sobre a diligência no trabalho, no nosso ergon, a segunda lição que Provérbios destaca é a da provisão para o futuro. O texto diz que a formiga prepara no verão a sua comida, na cega ajunta o seu mantimento. Ela não vive apenas para o hoje. Ela entende que o inverno vai chegar e que a preparação no tempo de abundância é o que garante a sobrevivência no tempo de escassez. Este é um princípio espiritual que muitos escolhidos ignoram. A palavra de Deus nos dá um exemplo inédito e poderoso sobre a importância desta provisão na parábola das 10 virgens, em Mateus, capítulo 25. Todas as 10 virgens tinham lâmpadas e todas foram convidadas para as bodas, mas apenas 5 delas eram prudentes. Qual era a diferença? As prudentes, como as formigas, prepararam uma reserva de azeite para o futuro. As nécias viveram apenas para o momento, acreditando que o azeite que tinham seria suficiente. Quando o noivo demorou e as lâmpadas começaram a se apagar, a preparação das prudentes fez toda a diferença. A lição para você, escolhido, é que a vida é feita de estações. Haverá o verão da bênção e da abundância, e haverá o inverno da provação e da escassez. Deus está te perguntando hoje através das formigas:
O que você está fazendo com a sua provisão no tempo do verão? Você está gastando tudo o que recebe ou está guardando uma reserva de azeite, seja espiritual, emocional ou financeiro, para o futuro? A multiplicação de Deus não acontece sobre a negligência, mas sobre a sabedoria daquele que aprendeu com a formiga a se preparar para o amanhã. Se a primeira lição da formiga é a diligência e a segunda é a preparação para o futuro, a terceira e talvez mais contraintuitiva lição para a nossa cultura individualista é a força na comunidade. Nenhuma formiga sobrevive sozinha. A força dela não está em seu tamanho individual, mas em sua capacidade de operar em perfeita unidade com a colônia. Elas constroem, defendem e prosperam juntas. Este é um princípio fundamental do reino de Deus, que o inimigo tem trabalhado arduamente para nos fazer esquecer. Ele nos vende a mentira do crente super-herói, que não precisa de ninguém, mas a Bíblia nos ensina que o escolhido só atinge seu pleno potencial quando está conectado a um corpo. A palavra de Deus nos dá o exemplo inédito e mais poderoso de uma colônia espiritual, em ação. A igreja primitiva em Atos, capítulos 2 e 4. Após o derramamento do Espírito Santo, eles não saíram para viver uma fé isolada. Pelo contrário, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E o resultado dessa unidade foi um poder e uma provisão sobrenaturais. O texto diz que eles tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades para suprir as necessidades uns dos outros e, como consequência, nenhum necessitado havia entre eles. A lição para você, escolhido, é que o seu crescimento e a sua prosperidade estão diretamente ligados à sua conexão com a sua colônia, a sua igreja local. Se as formigas apareceram em sua casa, pode ser um sermão silencioso de Deus te perguntando: você tem caminhado sozinho ou em comunidade? Você tem apenas recebido ou tem contribuído para a força do corpo? O milagre da multiplicação acontece de forma mais poderosa em um ambiente de unidade, onde cada membro, como uma formiga, faz a sua parte pelo bem de todos. Se a diligência, a preparação e a vida em comunidade são as três grandes lições que Deus nos ensina através das formigas, precisamos entender a profundidade do olhar de Deus sobre essa pequena criatura. Ele não a escolheu como professora por acaso. A própria palavra hebraica para formiga nos dá uma pista sobre a sabedoria que ela carrega e o que Deus espera que vejamos nela. A palavra hebraica para formiga é nemalá. Se pronuncia nemalá. A raiz desta palavra está ligada a um verbo que significa ser cortado ou ser fraco. Pense na profundidade disso. A criatura que a Bíblia nos aponta como um modelo de sabedoria e força tem um nome que remete à sua pequenez e fragilidade. O que Deus está nos ensinando com isso? Ele está nos mostrando que a verdadeira força no seu reino não vem do tamanho, da aparência ou do poder individual, mas da sabedoria, da diligência e da unidade, mesmo na fraqueza. A nemalá, a formiga, é fraca sozinha, mas se torna uma força da natureza quando opera em colônia. Ela não tem a força de um leão, mas sua sabedoria em se preparar para o inverno a faz sobreviver a tempestades que leões não suportariam. A lição para você, escolhido, é que Deus não está te chamando para ser o mais forte, mas o mais sábio. Não te chama para ser o maior, mas o mais diligente. Não te chama para ser um herói solitário, mas para ser um membro fiel da sua colônia. O sermão da Nemalá é um chamado à humildade e à sabedoria prática. Agora que decodificamos as lições da formiga, a conclusão se torna clara e poderosa. A aparição insistente desses pequenos seres em sua casa, escolhido, não é um sinal místico de sorte ou azar.
É um sermão da natureza, um lembrete do próprio Deus, te chamando de volta aos seus princípios fundamentais para a prosperidade e a bênção. A sabedoria que você busca não está em uma revelação complicada, mas nos caminhos da pequena Nemalá, a criatura que opera em pura sabedoria instintiva. A sua jornada para sair da escassez e entrar na abundância é um processo de aprendizado e aplicação. Começa com a lição da diligência sem supervisor, entendendo que o seu ergon, o seu trabalho, precisa ter um propósito e ser feito com excelência, mesmo quando ninguém está te aplaudindo. Continua com a lição da provisão para o futuro, agindo como as virgens prudentes que preparam sua reserva de azeite no tempo da abundância para não serem pegas de surpresa no tempo da escassez. E se consolida na lição da força na comunidade, abandonando o orgulho do individualismo para se conectar com a sua colônia espiritual, a sua igreja, onde a força é multiplicada. Não ignore mais este sermão silencioso, escolhido. Deus está usando a menor de suas criaturas para te ensinar os maiores de seus segredos. Quero parabenizá-lo por ter chegado até aqui. Sua perseverança em buscar a palavra de Deus mostra que você se recusa a desprezar os pequenos sinais e anseia pela sabedoria que vem do alto. Você recebeu hoje a revelação de que a formiga, a pequena Nemalá, é uma pregadora silenciosa dos princípios divinos de diligência, provisão e comunidade. A sua jornada para a prosperidade bíblica começa agora, com a decisão de aplicar essas lições em sua vida. Fazer uma declaração pública nos comentários não é apenas sobre engajamento, é um ato profético. É a sua alma dizendo ao mundo espiritual que você está pronto para ser sábio e diligente. Por isso, se você decidiu hoje aprender com a formiga e se alinhar com os princípios de Deus para a sua vida, comente com o número da perfeição divina, digite o número 7 aqui nos comentários, como um selo profético sobre esta palavra em sua vida. Se esta mensagem te despertou, deixe a sua curtida para que o YouTube mostre este vídeo para mais escolhidos que precisam entender os sinais de Deus. Compartilhe esta revelação com alguém que precisa de sabedoria prática para a sua vida. E se você quer continuar sendo treinado para ver os segredos de Deus na criação, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma das nossas próximas mensagens.